Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, esse é o primeiro módulo do nosso Copycamp. Para essa primeira aula, eu deixei bem livre, eu tô com a minha colinha aqui do lado, então eu vou olhar para ela, vocês não estranhem, mas a ideia é eu falar bastante, vocês têm uma apresentação junto, vai ser importante para marcar os principais tópicos, mas esse vai ser um roteiro inicial do que a gente vai abordar ao longo desses 20 módulos. Então eu só queria desejar de antemão aí boas-vindas para vocês e vamos lá. Bom, primeira coisa, o que eu pensei quando eu fui começar esse módulo, começar esse curso, o que eu preciso responder, para as pessoas? Acho que a primeira coisa é por que é o melhor trabalho do mundo, né? Por que eu usei isso? Vocês vão entender, eu vou fazer uma aula especial só dissecando o lançamento, que eu acho que é o melhor estudo de caso para vocês que entraram a partir dele, né? Então vai ter essa aula já, eu estou preparando ela para as próximas semanas, então vocês vão entender por que eu usei esse nome também ali naquela aula. Mas esse nome faz todo sentido para o negócio de copywriting. Por que a gente usou esse nome? Porque o que é um negócio de copywriting em si? Ele te dá a possibilidade de trabalhar da onde você quiser, no que você quiser, você pode explorar a escrita e a persuasão em nichos que você gosta mais, e você pode ganhar bastante grana, né? Ganhar uma grana excelente, tanto via comissões quanto fixo, trabalhando para outras pessoas, para outros lugares e outros negócios que forem legais para você. Excelentes comissões estão em jogo aqui. E uma outra coisa que é muito interessante é o skin in the game. Bastante gente tem entrado por direct e me perguntado, mas eu já tenho alguma demanda, já estou começando a ver para trabalhar com alguma coisa, já tenho alguma formação, é claro, né? Como que eu faço? Quanto que eu cobro? A minha defesa, que eu vou brigar para esse mercado, que eu acho uma das belezas da coisa do copyright, é que isso tudo é mensurável. E a beleza desse negócio é, depois que você termina um projeto, você solta ele na rua, pelo menos no meu caso, eu abro minha área logada lá a minha store, né, a minha loja, e eu vejo os pedidos caindo. Em poucos minutos eu já sei exatamente as métricas de abertura de e-mail, de conversão da carta de vendas, tanto conversão no checkout, eu consigo medir tudo. Eu tenho a resposta direta e muito rápida do meu trabalho. Qual que é a beleza disso? Tudo é mensurável. Então eu vou brigar muito para defender isso no nosso novo mercado que a gente está criando, para as pessoas terem skin in the game. Ou seja, se você confia no seu trabalho, cobra variável. Isso é um ganha-ganha, tanto para quem está demandando o serviço, por exemplo, a Empíricos. Eu só ganho se eu pagar 100% variável para uma pessoa. Até porque, se vender pra caramba, ele vai ganhar uma comissão de vendas que é melhor ainda para ele, porque ele vai ter skin in the game, ele vai lutar para entregar vai se motivar para entregar um projeto melhor. Então acho que isso é uma outra beleza do negócio. E a terceira, que talvez é a principal, é que um texto, uma boa ideia, uma chamada de impacto boa, com emoção, que você vai aprender a fazer aqui, ela é capaz de mudar um negócio. É sério, mudar um negócio de patamar. Eu já falei isso durante o lançamento e, cara, aconteceu isso muitas vezes aqui dentro da Empíricos. Eu vou mostrar alguns casos reais de pequenas ideias que mudaram o patamar do nosso negócio. Então, cara, pensa que um projeto, um texto que você senta para escrever pode mudar a sua carreira. Ou pode fazer o seu produto, o seu negócio decolar, ou colocar ele no mapa, ou, dar um outro patamar para ele. Então, esses são alguns dos princípios que eu acho os mais legais para chamar isso de o melhor trabalho do mundo. Para você ter uma ideia, só uma curiosidade, a própria AWAI, que é parceira nossa nesse negócio, que é a maior cara do mundo em formação de copywriters, eles vendem muito mais o lifestyle lá fora, nos Estados Unidos, do que eles vendem com o propósito de você aprender uma nova profissão, de renda. O público deles, eu fui em diversos eventos deles, inclusive faz um mês e meio que eu estava lá, num evento físico com eles, e o público-alvo deles é um pessoal até mais velho, que está se aposentando e, quer fazer alguma coisa. Eles vendem esse lifestyle, que você pode trabalhar de onde quiser. Você pegar o símbolo, o logo deles, é um cara sentado com um notebook embaixo de uma palmeira com a praia de frente. Então eles vendem muito mais esse lifestyle. É a mesma coisa que se você entrar nos lançamentos do Jeff Walker, que é o cara que inventou a fórmula de lançamento, que o Érico não patenteou, né? Ele tem a licença para vender no Brasil, o Jeff Walker ele vende lifestyle também. Ele tem uma pegada mais suave do que o Érico vende aqui. Se você for nos eventos do Jeff Walker, conhecer ele pessoalmente lá fora, você vê que o público dele é um público que busca mais isso, busca mais o lifestyle, uma vida mais tranquila. O próprio Jeff Walker segue esse lifestyle do copywriter, o cara que faz lançamentos, 1 ou 2 lançamentos por ano e se mantém. Ele não tem muita ambição de ser o maior cara do mercado, de converter. Ele prega e vive o lifestyle da coisa. Então, isso é muito legal e encaixa também no melhor trabalho do mundo, né, no termo que a gente usou. Bom, mas uma coisa importante para você saber. Essa maravilha toda, você ter a possibilidade de escrever um texto e
e mudar a sua vida, mudar a vida do seu negócio, não é de graça. Você não vai chegar a sentar agora e escrever. Então, a gente tem um caminho árduo pela frente e você vai precisar de algumas coisas. A primeira coisa que você vai precisar é ler muito ao longo desse processo. Você vai ter que ler bastante. Eu não gosto de ler livro. Eu não estou falando para você ler livro necessariamente, mas eles vão aparecer ao longo desse caminho. A beleza da coisa, como eu falei nos vídeos de pré-lançamento, é que você pode ler na prática. E você vai ler copy na prática. A gente está disponibilizando o Swipe File para você na sua área de membro, ele já está lá. Ele ainda não está completo, a gente não tem nem 5% do material que a gente tem, e a gente nem vai pôr tudo de cara. Porque senão a galera vai surtar, não vai saber o que ler, o que procurar. Quando você tem muita opção na prateleira, não sei, mas pelo menos é mais difícil de decidir. É diferente do que a Apple, que já te direciona para um produto, tem poucas vertentes de produto. Então a gente está gradativamente alimentando aquilo lá. Você vai ter que ler muito e ler na prática, ler bastante copy. Outra coisa que você vai ter que fazer, escrever, ou seja, praticar. A partir de agora você está escrevendo. Mas é vídeo. Tem gente que nem escreve, tem na cabeça o roteiro. Mas é legal você escrever o roteiro também, porque as palavras você pode tratar, quando você escreve um script, você pode tratar as palavras de forma mais cirúrgica. Então escrever é muito legal. É prático. Você vai começar a fazer isso a partir de agora. Terceira coisa, você vai ter que alimentar o seu cérebro com informações para ele gerar ideias para você. Como eu falei também nos 3 episódios anteriores da minha série. O seu cérebro é como se fosse uma gaveta. E tem muita gente que me perguntou, eu não sou muito criativo, eu tenho dificuldade para começar, para ter ideia. Como que você tem ideia? Eu também vou te falar, eu não sou nenhum artista, eu não tenho muita criatividade. O que eu tenho? Eu tenho um swipe file grande, eu pratico pra caramba, eu leio promoção pra caramba, e quando eu vou começar uma nova, vou te falar um segredo pessoal do meu processo. Às vezes eu tenho uma ideia que aparece do nada pra mim. Isso aqui é óbvio, é muito legal, é forte. Antes de eu começar a escrever, eu sento e entro no meu swipe file e vejo coisas que eu vi recentemente que eu achei muito legais. Sempre tem algum elemento aqui que eu junto, eu tiro dali. Eu vejo o cérebro da gente como um grande armário. A gente vai preencher essas gavetas com várias ideias e a gente vai recorrer a essas gavetas quando a gente for usar, sentar para escrever. A gente vai entrar lá, abrir, no caso, entrar também no Swipe File, reabrir, ver algumas cartas e, naturalmente isso vai ser adaptado para aquela ideia que você já está começando a desenvolver na sua cabeça. A gente costuma brincar, vai ter uma aula especificamente sobre isso, mas que ideias fazem sexo? Qual que é o teor por trás disso, que é ensinado lá fora, nos treinamentos internos do Grupo Agora? Para você ter ideia, você preenche o seu cérebro com várias ideias e elas naturalmente vão se fundir. Elas vão fazer sexo lá dentro da sua cabeça numa nova ideia. Então é basicamente esse o princípio por trás. E o último ponto que eu acho que você precisa saber desde já, que não é tão agradável, mas ao longo do tempo você vai agradecer por isso, é que você precisa incorporar um mindset ou uma cabeça de tentativa e erro. E o emocional nesse negócio é muito importante. Do jeito que eu falei, todo copywriter que entra na Empíricos passa por um problema. Ele escreve um copy ruim, um projeto ruim. Isso, geralmente, no começo, destrói essa pessoa emocionalmente. Eu gosto de falar da analogia do jogador de futebol. O cara que está no estádio do Corinthians, sei lá, lotado. Ele é o lateral, é o cara que está mais perto da torcida. Ele recebe uma bola, ele não consegue dominar. Na segunda, ele erra o passe. Você pode ter certeza que com a vaia, com a pressão dele aumentando, sobre ele aumentando, ele vai começar a se retrair. Naturalmente, é uma defesa psicológica do corpo humano, vai se retrair e ele não vai ousar tanto. Mas eu te falo uma coisa, se você for com essa cabeça e se você se abalar por um projeto ruim ou outro, que eles vão acontecer, e mais de uma vez, você está fadado a errar no próximo projeto. Porque uma coisa que você tem, e você viu ao longo desse lançamento, nos vídeos, e vale até rever se você quiser, é que você precisa ousar. Você precisa tirar a pessoa da zona de conforto. Se você for retraído ou com medo de ousar, você não vai chegar em lugar nenhum. A sua ideia não vai impactar de fato e tocar na emoção lá dentro de fato. Então, esses são os 4 tópicos que estão aparecendo aí na sua tela que você vai precisar para começar. Então, é o melhor trabalho do mundo, mas tem algumas condições para isso também. Bom, outra coisa que é muito importante você saber nesse princípio. Quem mais trabalha, mais ganha, mais tem a possibilidade de ter o seu trabalho exposto por aí e de errar e acertar, obviamente, mais. Então, é muito importante isso. Também tem a ver com o mindset de tentativa e erro, mas quanto mais você fazer, mais você vai melhorar e mais você vai estar na rua. Eu acredito muito nisso. São várias tacadas para uma certa. Eu não acho que eu vou sentar e vou só escrever um projeto que vai mudar o mundo,
vou botar muita grana no bolso e acabou. Resolveu. Não. Ele é o melhor trabalho do mundo, mesmo você errando. Você escrevendo e não dando um certo, não dando outro certo. E como eu sempre falo, sucesso é um mau professor. Você vai aprender muito nos projetos que você erra. Então, cara, mão na massa. Bom, agora começando de fato. E eu pensei em começar pelo fundamento da coisa. Putz, se você já é um cara profissional, eu sei que tem gente bastante boa aqui dentro, desculpa, mas talvez o meu feijão com arroz, o meu alicerce, seja um pouco diferente do seu. E eu vou começar pelo alicerce da coisa mesmo, porque também tem diferentes níveis de pessoas aqui dentro. O que raios é o copyright? O que é isso? Eu vou tentar redefinir o seu conceito com o que eu penso a respeito. Antes de falar o que é o copyright, eu gosto de falar o que não é. O pessoal costuma entender copyright como o pitch de vendas, aquele cara que vai lá no palco, o vendedor, e fala alguma coisa convertendo para a pessoa comprar. Ou uma descrição de um produto ou serviço que fala os benefícios daquele produto e tudo mais. Ou uma oferta, uma mera oferta. Ó, chega aqui, putz, eu tenho isso daqui para vender, eu ressalto as qualidades. O clássico vendedor, né, que a gente vê tantos por aí em lojas, tanto no mercado físico quanto mesmo no digital. Tem muita coisa no digital que é mera oferta, que é só descrição de produto e call to action, pitch de venda, grosso modo. Para mim isso não é copy. É claro que todo copy tem que ter um call to action, né, que é um botão para o cara apertar, uma ação para ele fazer. Isso tem que ter lá dentro, mas para mim não é isso. Não é isso que faz uma campanha boa. E você está cansado de saber se você viu os 3 vídeos do lançamento. Cara, você tem que tocar em alguns outros pontos. Então, o que para mim é o copy? O que é a minha redefinição desse conceito? A convencional, a que você vai ver aí no mercado, é uma definição que são as cartas de venda. Ou seja, aquelas cartas que passam por gatilhos mentais para persuadir alguém para agir ou fazer alguma coisa que você quer que ele faça. Essa é a definição que você vai encontrar por aí, definição convencional. E qual que é a minha definição alternativa? Para mim, na minha opinião, pelo que eu vi que funciona ao longo do tempo, copy só é, reforço, só é aquilo que tira a pessoa da zona de conforto e provoca, incomoda ela a ponto de obrigar, outro destaque para o obrigar ela a agir. Como eu citei isso no meu vídeo de vendas. O copy é, elegantemente, você praticamente chamar o leitor de burro se ele não fizer aquilo. Eu sei que é pesada essa afirmação, mas é isso, é chegar num ponto que você construiu todo um funil em volta do cara, que se ele não tomar aquela atitude, praticamente você está de uma forma elegante falando, cara, essa decisão mais burra que você pode tomar é não apertar nesse botão nesse momento. Então, para mim, essa é a nova definição. Tirar da zona de conforto, provocar, incomodar e, principalmente, é quase o cara não ter alternativa a ponto de você praticamente chamar ele de burro se ele não fizer aquilo. Bom, no fim de tudo, o que é um copy bom? Essa é uma das principais belezas da coisa, reforçando tudo aqui é mensurável, cara. Então, você pode seguir a melhor estrutura do mundo, e eu tô aqui, não é para falar para você qual que é a minha estrutura, qual que é a melhor, como você vai chegar na melhor ideia, eu quero que você chegue na sua. E o copy bom eu aprendi isso ao longo de muito tempo, aquele que vende, que tem resultado. Se o objetivo da coisa é ter resultado, o copy que é bom é o que vende. Eu conheço copywriter que tem teoria absurda. Sabe toda a estrutura, conhece todos os clássicos, já leu tudo. Faz estruturas perfeitas que eu nem sei que existem. Eu já tive gente aqui dentro, assim. Só que não tem resultado. Então, para mim, o melhor copywriter ou o melhor copy, o melhor projeto é aquele que tem o melhor resultado. Ponto final. Então, eu acho que você está bem assessorado nesse ponto, que assim, nosso time vai falar com você diretamente. Pela primeira vez você vai ter acesso a ele. E assim, não tem ninguém com o mesmo nível de resultados que a gente teve nos últimos 5 anos. Então, começa a pôr isso na sua cabeça. Copy é resultado. Ele não vai ser resultado bom toda hora. Não vai ser, você vai errar. Tentativa e erro. Mas você vai definir um projeto bom pelo projeto que tem resultado. Eu brigo aqui internamente às vezes. Mas esse projeto era tão bom, vamos dar uma segunda chance. Acho que as pessoas não entenderam. Não vendeu nada. Não teve resposta nenhuma. Não, esse projeto não é bom. Vamos rever esse conceito. Bom, o que não pode faltar num copy? Isso é uma coisa muito importante. Você já aprendeu algumas questões. A primeira delas, você precisa tocar uma emoção muito forte. Tem 2 emoções que são as prioritárias. E elas são bem antagônicas. É o medo, de um lado, a dor, e do outro a ganância. A ganância é o desejo,
a oportunidade, a vontade. Então, um é em tese negativo, uma ótica que afugenta ou que dá receio, que é o fear, o medo, e o outro é o positivo, a ganância. Por que são as duas prioritárias? Porque tem uma série de emoções que você pode explorar, mas é difícil qualquer outra não ser uma derivada de algum desses dois pontos. Porque ou você vai tocar numa dor da pessoa, já que o copy, queira ou não, vai trazer um benefício para ela no final, uma solução para um problema, você vai começar a construir esse funil na cabeça da pessoa até converter ela, tocando numa dessas duas emoções, que vão levar ela ou a ter muita vontade daquilo, de ganhar, de melhorar de vida, ganância no caso de investimentos, mostrar para ela que ela pode melhorar, que ela pode ganhar dinheiro, no caso de saúde, mostrar que ela pode melhorar a condição física dela, emagrecer, no caso de empreendedorismo, melhorar as vendas, melhorar o negócio desse cara, ou o medo do outro lado, que é contrastante, que, putz, é uma dor que o cara tem. No caso de saúde, algum problema que ele pode ter no futuro, alguma coisa que a situação dele hoje pode provocar. No caso de finanças, o receio de que a mudança na economia, o novo governo, ele poupar mal, o dinheiro dele onde está, pode gerar uma perda no patrimônio para a família dele, que ele precisa agir para mudar isso o quanto antes. Então, a maioria das emoções são derivadas dessas duas. Eu costumo falar que é legal, na verdade é essencial, você usar só uma delas por campanha, explorar só uma delas. Por quê? Porque elas são antagônicas. Como eu estou falando aqui, você tem que ir lá no fundo e tocar essa emoção lá dentro do cara, no desejo íntimo dele, ou no receio íntimo dele, aquilo que ele põe a cabeça no travesseiro e fala, putz, enquanto eu não resolver isso, eu vou dormir com esse negócio na minha cabeça, vou dormir mal. Você tem que tocar lá dentro, no âmago dessa emoção. Se você tentar explorar as duas ao mesmo tempo, elas vão, o máximo que você vai chegar no meio termo, porque pensa que uma é o oposto da outra, tá uma aqui e a outra aqui. Se você tentar explorar as duas, você vai naturalmente encontrar um meio termo, porque elas vão se equilibrar. Então, é uma ou outra. Se você começar uma carta de vendas, começar um lançamento seguindo por uma linha, ganância, por exemplo, você vai com ela até o final. Você pode trazer outras emoções derivadas disso, curiosidade, mas você não vai tocar na ganância e no medo ao mesmo tempo, porque isso vai amortecer o impacto da sua emoção prioritária. Outra questão que me perguntam muito por aí eu posso captar um e-mail, depois eu vou falar tudo sobre os funis, como você constrói um negócio. Ao longo desse curso eu vou mostrar tudo. Mas eu posso fazer uma campanha de captação explorando o medo e daí lá dentro eu faço ganância? Eu não recomendo, porque você está misturando emoções do mesmo jeito. Eu costumo brincar, você não convida uma pessoa para ir num churrasco, numa festa, num samba, ela entra no seu carro e você leva ela para um funeral, para um velório. Então eu acho que tudo é um funil. Você está começando a tocar no cara e toda a etapa do processo é importante. A gente vai falar ainda nessa aula sobre essas etapas todas do processo. Bom, outra coisa que é legal ter, curiosidade, alguma coisa que aguce a curiosidade. Pensa que você está trazendo esse cara ao longo do texto, ao longo de um script de vídeo, você quer reter ele, você quer prender a atenção dele. Então, comece a explorar alguns elementos que façam ele se questionar, que façam ele procurar aquilo, a reter ele. Explora a curiosidade. Eu explorei isso muito no meu lançamento, explora em todos. Entendeu? Você coloca o que eu chamo os loops, você coloca questões que, todo mundo tem curiosidade para saber a resposta. Por que o trânsito piora quando tem um acidente? As pessoas param e reduzem naturalmente, não é pelo risco, é porque elas querem olhar. Então, explora essa curiosidade das pessoas. As pessoas são curiosas por natureza. Elas querem saber a resposta das coisas. E, principalmente, as respostas das questões que mais impactam, que são mais polêmicas. Então, curiosidade, junto com uma emoção muito forte, funciona muito bem. E é uma outra coisa que precisa ter. Um benefício, é claro. No final, a carta de vendas é um funil de persuasão. É você chegar numa pessoa e começar a oferecer alguma coisa, tocando ela emocionalmente, aguçando a curiosidade dela. Você vai ver todo esse funil, para no final você oferecer uma solução para aquele problema. Se o problema dele é de ganância, ele quer ganhar aquilo, você vai mostrar como ele vai ganhar. Se é de medo, você vai mostrar como que ele atenua esse problema ou como que ele resolve aquilo lá e não deixa de ter medo e você vai oferecer a solução para ele. Então tem que ter um benefício para a pessoa, porque no final todo copy tem que ter um call to action, uma chamada para ação, que não seja um botão,
que seja qualquer outra coisa. Você está fundraising, né? Levantando fundos para uma campanha de doação. É uma ação. Você está pedindo para uma pessoa para ela tomar uma atitude. Essa é a diferença, muita gente também me pergunta, a diferença do copy para o texto jornalístico. O jornalismo, na essência, na academia, procura a imparcialidade. Procura escutar sempre os dois lados da história e acaba encontrando um meio termo. É legal isso. Mas não é o que não vem ao caso aqui. Aqui a gente tem um lado. E o lado é essa solução. Então, foge um pouco desse escopo. Então, se você é jornalista, ou até jornalistas que se interessam, eu sempre falo isso. É muito bom, você já sabe escrever muito bem, você já vem com uma bagagem de investigativa, de texto também, mas você vai ter que se despir um pouco desse conceito. Aqui você é parcial. No fundo, você vai desembocar num call to action. Então, você tem um lado nessa história. E a outra coisa que eu vou falar para você que é fundamental em qualquer projeto é a tal da Big Idea. Isso é uma combinação de fatores. Eu não vou mergulhar nisso dentro agora, porque a gente vai ter 2 aulas próximas já explorando exclusivamente esse conceito, porque isso é uma das coisas mais difíceis para um copywriter. Se ele aprende o que é uma Big Idea de fato e como ter uma Big Idea, ele já tem, não é nem meio caminho andado, ele já tem 80% de um projeto andado. Então, calma, a gente vai ver isso nos próximos módulos, tá? Bom, já vou dar um spoiler aqui. Se eu estou falando o que é uma carta de vendas, qual que é mais ou menos uma estrutura? Aqui eu vou abrir uma estrutura que funciona e talvez seja mais convencional. Estou apresentando para você o que é o conceito de lead. Não é lead, não é o e-mail, ou o prospect, ou o contato de um potencial cliente. Também é isso, mas dentro da terminologia de copy que eu estou passando para você, o lead é a chamada inicial, que não é só a headline, só o título. Ele é o primeiro funil, é o primeiro contato. É a primeira 1 página, 2 páginas de texto que vão resumir basicamente tudo. Que na verdade que vão tocar emocionalmente aquela pessoa. Então você está vendo aí mais ou menos como funciona essa estrutura. A venda, como eu falei no meu lançamento, ela acontece pela emoção. Essa emoção, como eu acabei de falar, ela ou é o medo, alguma derivada do medo, ou a ganância, alguma derivada da ganância. Esse primeiro contato, o lead do copy, vai vir a partir da emoção. Então você vai dar esse contato inicial, que eu chamo de o impacto da coisa, você vai impactar a pessoa, provocar ela, tirar ela da zona de conforto com uma emoção muito forte e com esses outros elementos, curiosidade e tudo mais. Essa é a parte emocional da coisa. Para mim, é a parte mais importante. Volta nos vídeos de lançamento e assiste o exemplo que eu dou da pessoa andando e vendo as vitrines das lojas. É basicamente aquilo. Quando a pessoa entra na loja, ela já teve esse primeiro impacto emocional. Ela não viu a roupa e pensou no concorrente da roupa, se essa roupa é melhor ou pior, ou a qualidade do tecido. Não, ela se viu naquilo. Emocionalmente, ela desejou aquilo. Ela aguçou alguma coisa dentro dela, no inconsciente dela, que fez ela entrar na loja. Então ela já comprou aquilo. Quando ela entra, é o restante da estrutura, que daí é toda a construção racional da coisa. Então pensa que essa outra parte, depois do lead do copy, o que vem dali para baixo é racional. E é o que eu chamo, grosso modo, de oferta. É a confirmação da compra. Daí tem diversas estruturas. Essa é bem tradicional. Você vai passar pelos benefícios, por exemplo, no caso da roupa, o que é bom, o que é ruim na roupa. A prova, que pode ser prova social, uma pessoa que usou o produto falando bem dele, o vendedor falando bem dele. É uma prova lógica, que é por A mais B você mostrar que aquilo funciona. Você pode ter testimonials, que grosso modo é a prova social. Você tem a picture, que é contar a história para criar conexão. E você tem, no final, a oferta, que talvez seja a etapa, o shift mais importante, que é quando você fala para o cara pôr a mão no bolso, ou às vezes não pôr a mão no bolso, mas tomar simplesmente uma atitude e agir. Então, dali, isso é tudo dentro da loja e isso é tudo racionalmente. Sim, você vai explorar conceitos emocionais, gatilhos mentais ali, mas, grosso modo, dessa estrutura é racional dali para frente. Mas calma, a gente vai ver diversas estruturas, assim, etapa por etapa, mais para frente nos próximos módulos. Isso aqui é só um spoiler. Bom, se eu estou falando para você o que é copy, para você começar a mergulhar nesse mundo, tem um breve histórico que você precisa saber, porque isso é básico. Eu estou pensando aqui que eu estou falando já com um copywriter, e não vai ser qualquer copywriter, vai ser um copywriter AAA, que a gente vai habilitar, que talvez trabalhe para a gente.
e não vão ser só os 3 primeiros do processo seletivo que vão trabalhar. Esses 3 primeiros só vão ter um contrato inicial. Mas os outros que estiverem habilitados, a gente vai demandar. A gente vai continuar no nosso marketplace procurando por projetos de vocês. E se vocês forem para a rua, essa certificação, esse AAA, tem que valer muito para mim. Então, cara, até para não queimar o filme da nossa formação. Então, eu quero que você tenha todo esse embasamento por trás. Não é só você sair escrevendo que nem um louco. Você tem que saber o que você está fazendo. Bom, o que é o histórico dessa coisa? Como que surgiu o copywriting? Eu vou mostrar para você que isso é a coisa mais antiga do mundo. Por quê? Porque explora gatilhos mentais. E algumas coisas, né? Como começou o copy na minha escola, que é a escola que eu mais bebi da fonte, que eu mais aprendi, que é do marketing direto norte-americano, na década de 20, principalmente, na década de 50 e 60, depois do segundo grande salto. Esse negócio funcionava por carta. Os caras usavam basicamente essas mesmas coisas que você vai aprender aqui, mas não existia mercado digital. E por isso que eu falo, sim, isso funciona também para o mercado físico e funciona também para qualquer tipo de venda. Que você seja um vendedor que bate na porta das pessoas, também funciona. Porque isso se trata da relação entre pessoas. Lá atrás, isso surgiu com cartas. As pessoas mandavam cartas nas casas das pessoas, as pessoas abriam, liam aquilo, e tomavam uma atitude, que seja ligando pelo telefone naquilo, ou iam atrás de fazer, ou devolviam a carta com formulário para comprar o produto. Então era um mundo que isso já funcionava muito bem, mas era um mundo muito mais difícil. Hoje, no mundo digital, parece que tudo mudou? Não, é rigorosamente a mesma coisa. As etapas do processo só estão mais facilitadas. Como chega para você uma comunicação? Chega um e-mail, que grosso modo é uma carta que chegou na sua casa. Como que você faz? Mas chega 1 milhão de coisas no e-mail. Sim. Como chegava mais de uma carta na casa da pessoa? E quem garante que ele vai abrir aquilo? Sendo que ele não conhece o remetente? Suspeitando que é uma oferta? Com impacto, com emoção. Todo esse funil começa no subject do e-mail. Você vai usar copy para isso, para impactar o cara desde ali. Você vai fazer ele clicar no e-mail para ele ir para a sua carta de vendas, ou para o seu roteiro, para o seu vídeo. Então, toda essa etapa do processo ela é construída quase que igualmente. E vai ter um call to action lá. São rigorosamente os mesmos gatilhos. Uma pergunta que sempre me fazem, por que os seus copies são tão longos? E por que, o novo mundo digital não vai mudar isso? Eu acredito que sim, tem espaço para copies mais curtos e, como eu te falei, você vai usar na construção de um e-mail que seja. Poucas palavras você vai aplicar isso. Por que na essência, o copy é longo? Porque lembra da estrutura que eu mostrei para você no slide anterior? Para você passar por tudo aquilo ali, você precisa de ter algum verbo para falar com o cara. Para criar conexão, você vai precisar contar a história. Para impactar ele emocionalmente, você vai precisar contar a história ou tocar, impactar ele de alguma forma. Você vai ter que falar dos benefícios do produto, você vai ter que falar da prova social, prova lógica, você vai ter que fazer o call to action, você vai ter que delimitar tudo que tem naquela oferta. Como que você faz isso com 2 ou 3 linhas? Então essa é uma falha que eu vejo muito comum hoje em dia. Os novos negócios tentam explorar uma estrutura enxuta. Hoje em dia é tudo rápido, prático. É claro, você não conseguiu prender a atenção da pessoa. Se você prender a atenção da pessoa direito, com impacto, ela vai ficar e vai consumir tudo aquilo. E eu te garanto, se ela consumir todo aquele conteúdo, ela vai sair melhor do que ela entrou só como oferta pequenininha, só descritivo de um produto, e outra, ela vai sair muito mais preparada para clicar no seu botão ou tomar a atitude que você quiser. Então esse é um dos primeiros motivos para o copy ser tão longo. Segundo, lembra do histórico que eu te contei, chegando em carta na casa das pessoas? O custo de você mandar um copy na casa de uma pessoa era muito mais elevado antigamente. Você tinha uma tacada. É diferente você mandar um e-mail, que você manda para 1 milhão de pessoas, custa mais, eu sei, mas é muito mais escalável do que você mandar imprimir várias cartas e mandar na casa daquela pessoa. Muita gente não abre essa carta, não abre o e-mail. E daí, como você faz? Você perde, joga aquilo no lixo, basicamente. Antigamente, como você imprimia aquilo, se você conseguisse impactar a pessoa quando ela abrir a carta e começar a ler, o que o pessoal pensava? Eu tenho uma chance de falar com essa pessoa. Então eu prefiro pecar pelo excesso de informações do que pela falta dela. Outra coisa que, pesquisando ao longo do tempo, foi constatado. Que o copy longo, o excesso de informações, ele leva a uma associação de quem está lendo de credibilidade daquilo. Faz a pessoa, às vezes ela nem lê tudo, mas faz ela pensar que, puxa, esse cara estudou, ele tem argumentos sobre o que ele está falando, ele está embasado, não é um negócio raso. Então tem essa participação também.
Ah, hoje em dia eu vejo formatos mais curtos. Sim, mas pode perceber que muitos formatos, se você somar os vídeos do meu lançamento, foram 3 vídeos e depois o vídeo de vendas. Esse é um formato clássico, que é usado há muito tempo no mundo inteiro. Por que ele foi feito dessa forma? Se você, grosso modo, ele é a estrutura de um copy. Só que ele só está quebrado em diversos vídeos. Ah, foram vídeos curtos, de 12 minutos, 15 minutos, todos eles. Sim, mas soma todos eles. Basicamente eu estou fazendo uma estrutura toda de copy. Nesses vídeos só estou desmembrando ela. Então, pode procurar por aí. Tem diversos funis de lançamento que basicamente eles estão perseguindo todos esses gatilhos. As pessoas acham que estão fazendo comunicações mais curtas, mas o que converte mesmo é quando você segue esse funil como um todo. Outra coisa curiosa que eu sempre falo por aí, talvez você já tenha ouvido essa história. Voltando ao histórico, qual que é o melhor subject do mundo? Subject é muito importante, porque é a primeira etapa. Se você não impactar o cara ali, ele nem abre o seu e-mail, ele nem vai ler sua carta de vendas, nem vai entrar no seu lançamento ou fazer qualquer coisa dali para frente. Então, cada etapa desse processo é muito importante. Qual que é o melhor subject do mundo? Isso vem lá de antigamente das cartas. O melhor subject do mundo, e tudo daqui para frente, é aquilo que impacta a pessoa, mas não gera uma frustração. Incomoda, mas não frustra. Então qual que é o melhor? Para você sempre lembrar dessa associação, você não vai usar isso sempre, é mais para você lembrar da definição. O melhor subject de uma carta é a carta em branco. Por quê? Se não tem nenhuma informação ali, pode ser qualquer coisa. Pode ser um cheque ali de $1 milhão que o cara está te mandando, como pode ser um panfleto do restaurante da esquina que você já está cansado de jogar no lixo. Mas, na chance que seja pequena de ser um cheque ou de ser alguma coisa relevante, você abre. E o fato de não ter nada ali também vai fazer com que você não se frustre, porque você já entra esperando qualquer coisa. Então isso é só uma alusão para você lembrar desse conceito para sempre. Isso pode ser muito importante em toda etapa do processo. Bom, onde copy entra? Em tudo, como eu falei. Esse negócio é usado há séculos. Isso lida com gatilhos mentais e relações humanas. Por isso que eu acho que é muito mais importante, desculpa o meu viés, mas assim, eu também sou marketer, eu também cuido de campanhas de geração de tráfego. Por isso que eu acho que é muito mais importante do que, por exemplo, construção de audiência, do que tráfego, do que ads de Google, de Facebook. Por quê? Porque esse outro lado é tecnologia. Isso muda de uma hora para outra. Ah, surgiu uma ferramentinha nova. Mudou tudo. Copy não. Primeiro, copy vai em qualquer outro gatilho. Pra você fazer uma chamada, um criativo, um anúncio, em qualquer coisa para gerar tráfego, você precisa de copy. Senão você não vai impactar ninguém. E segundo, copy não muda ao longo do tempo. Porque é emocional da pessoa. Ah, as pessoas mudam de comportamento? Mudam, mas a gente adapta. O copy é isso. Mas os gatilhos mentais, as emoções que tocam as pessoas são as mesmas. E elas estão ali dentro, ao longo de todo esse tempo. É um negócio que perdura há séculos, funcionando muito. Não é uma mera troca de tecnologia. Pra você ter uma ideia, eu já tive uma campanha... A gente vai falar de tráfego aqui, como você constrói... Eu vou te dar uma aula no final falando como você capta 1 milhão de leads pro seu negócio em uma semana. Coisa que a gente já fez aqui. Isso não tem muito segredo para fazer, mas você usa sim, muito copy. Só que a gente já teve campanha aqui que do dia para a noite virou pó. Por quê? Porque a tecnologia vai sempre se renovando. Ah, mudou alguma coisinha na ferramenta do Google ou do Facebook, você muda completamente aquilo, mas o copy que está sendo usado para aquilo nunca vai mudar. Por isso que eu acho que é a coisa mais importante do processo. Primeiro, porque nunca muda, e segundo, porque vai em todas as etapas do processo. Então, dá para você usar para produto físico, para melhorar o seu negócio, se você for um vendedor de bater na porta, são gatilhos mentais. Isso funciona com pessoas. E a gente está lidando com pessoas. Bom, agora eu vou explicar para você uma coisa que também é importante de conceito para você saber onde encaixa o copy e, grosso modo, o que é o marketing como um todo. Eu vou ser bem sincero com você, eu não fiz formação nenhuma, não tenho formação em marketing, não fiz faculdade de marketing. Mas, assim, a partir da minha experiência, eu criei, grosso modo, um resumo que define o marketing todo. E, cara, é a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais antiga do mundo. São relações com pessoas. E eu espero que, vendo essa imagem, você consiga lembrar e ter o funil todo na sua cabeça daqui para sempre. Qual que é essa etapa por etapa de como você constrói uma relação? Quando eu cheguei em você pela primeira vez, você não sabia nem que eu existia. Até
o fundo, isso é o começo do funil de vendas, até o fundo do funil, que é o meu call to action para você comprar e entrar aqui nesse treinamento, passou uma série de conceitos que você aprende na academia ou que nas agências de publicidade eles tratam como algo complexo, mas que é muito simples se você olhar por essa ótica. Eu vou tentar resumir isso numa imagem. Qual que é toda a estrutura de marketing que tem hoje? Qualquer relação de pessoa com pessoa começa, em primeiro momento, por conhecimento. Puta, notei que isso existe. Quando eu criei meu canal no Instagram, que foi a primeira etapa desse lançamento, foi basicamente buscando o que? Awareness. É você notar que outra pessoa existe. Quando um relacionamento entre duas pessoas acontece, qual que é a primeira etapa? Como você conheceu sua esposa, seu esposo? Você notou que ele existe. Se essa pessoa não existe para você, não tem nem começo de nada. Essa é a primeira etapa de um funil de marketing. É o awareness. É conhecimento. É você notar que outro negócio existe. Como você vai fazer isso? Gerando conteúdo. Aparecendo. E como eu te falei, você vai usar copy para tudo. Para as pessoas te notarem, você vai ter que impactar elas. Emocionalmente. Você vai usar copy para tudo. E vai usar algumas ferramentas de tráfego e de mídias sociais que vão explorar mais essa primeira etapa que você vai construir, que é o awareness. Isso eu já estou falando se você quiser fazer um negócio como um todo, não é nem escrever uma carta de vendas. Primeira etapa, awareness, é a pessoa notar que você existe. Se você conheceu seu esposo, a primeira coisa que você fez para essa relação terminar num casamento foi notar que ele existe ou ele notar que você existe. É ter conhecimento um do outro. Primeira etapa. Segunda etapa, depois do awareness, é o que a gente chama de engagement, engajamento. Você notou aquela pessoa. O que você faz? Você vai chegar nela. E vai mostrar que, além dela ter notado que você existe, você também notou que ela existe. E pode ter uma reciprocidade aqui. Tudo bem, poxa, que legal. Estou conversando com você, estou criando alguma conexão. Essa é a segunda etapa, engajamento. Você engaja aquela pessoa. Uma coisa é a pessoa notar que você existe. Outra coisa é ela ser engajada com você. Ela criar alguma conexão, que pode ser qualquer que seja, ela consumir uma fração do seu conteúdo. Ela ser impactada por uma chamada sua. E por isso que o copy é muito legal. Porque o copy, ele tem a força de atropelar, com muito impacto emocional, atropelar essas etapas do processo. A pessoa notar que você existe já impactada. Então já coloca ela em outra etapa do funil. Mas, de toda forma, esse é o segundo passo, engajamento. O terceiro, que é o que a gente chama de subscribe. No modelo convencional de funis, primeiro você cria uma mídia social, você começa a construir autoridade, dá muito conteúdo para as pessoas ali dentro, você é notado, awareness, você engaja as pessoas que estão consumindo seu conteúdo e vai chegar num ponto que é bem importante, que é o que a gente chama de subscribe, que você vai pegar o contato daquela pessoa. No funil convencional de marketing digital, as pessoas geralmente começam oferecendo um e-book em troca do e-mail ou capturando o e-mail para ela participar de uma série de vídeos, como eu fiz com você. Então você vai pegar o contato para você amarrar, de certa forma, essa pessoa com você, tendo que seja um pouquinho dela. Você vai ter um contato para depois ligar para ela. No seu relacionamento, depois que você notou que a sua esposa, que seu esposo existe e você engajou ela de alguma forma, que seja dando um oi, depois, a próxima etapa, que é uma das mais importantes, é esse subscribe. Putz, me passa o seu contato, vamos se falar outro dia, toque meu cartão, você pode precisar de mim para fazer algum negócio, sei lá, em qualquer tipo de relação humana, não só relação física, né, entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, mas uma relação comercial também é assim. Então, você troca o contato. Esse é o subscribe. Essa etapa é muito importante. Depois disso, talvez o principal salto. Conversão. Você ligou para a pessoa, você tem o contato dela, você chamou ela para sair e mais do que isso, ela deu um passo além com você. Isso muda a relação de patamar. Ou seja, você beijou sua esposa ou você fechou um negócio com aquele cara que comercialmente você está tendo uma relação. Essa etapa é muito importante. Você vai ver que aí em cima desse slide eu marquei marketing, copyright. Na verdade, tudo isso é a estrutura de marketing. Eu marquei aqui só para você ter uma ideia como a gente lida internamente aqui na Empíricos. A gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de marketing que faz awareness e engajamento, produz conteúdo para fora e atrai audiência. A gente tem uma equipe de copywriting que trabalha em todas essas etapas, mas mais focadamente em conversão. Conversão é call to action, tanto para pegar o contato quanto para converter depois num negócio. Depois disso, o cara já é cliente seu, ele já tem uma relação próxima com você. O que vem depois disso? O excitement, que é você entregar um belo produto para esse cara, até por isso que produto está escrito ali em cima,
E, no final de tudo, é você construir uma relação de fato a ponto dessa pessoa virar um advogado da sua marca. O ponto alto de tudo que você viu que todo esse funil foi bem sucedido é quando, até na brincadeira que eu fiz nessa ilustração, é quando você vai e leva para os seus parentes. Leva para apresentar essa pessoa que você teve uma relação para os seus parentes, ou você indica esse contato comercial para outra pessoa. Você virou um advogado da marca dela. Então, tá tudo aí. Basicamente, o marketing como um todo é isso. O marketing de performance está resumido aí. O que tem além do marketing de performance? O branding. O branding é a marca, é o que espraia, é o que não tem tanto call to action, mas é a percepção das pessoas sobre a sua marca. Ela espraia de awareness e engagement, principalmente, e depois de excitement, de excitação e advogado de marca, que é a última etapa do processo. Bom, espero que você tenha entendido e acho que com esse exemplo dá para resumir na sua cabeça ficar simples para sempre. Bom, voltando à vaca fria, copywriting. Eu já quero começar esse primeiro módulo com mão na massa. E cara, eu tenho certeza que se fizer isso que eu vou te falar por 30 dias, você já vai ser melhor do que 90% dos copywriters que estão rodando currículo por aí e fazendo projetos pra gente até relevante por aí. Copywriters profissionais, se você fizer isso. E cara, se você fizer isso durante os 4 meses do curso, além de fazer toda essa formação, as etapas da formação que eu vou passando nas aulas, é sério. Eu espero que você leve isso a sério. Mas assim, eu tô achando que eu vou criar um monstro aí do outro lado. Tomara. E a gente vai ter um mercado de fato. Bom, como vai ser esse mão na massa? Você já tem mais ou menos um spoiler disso. Primeira etapa, você vai ter que ler um copy todo dia. Foi por isso que a gente criou um swipe file e está alimentando ele gradativamente. Você já aprendeu aqui o que é o lead do copy? Ah, putz, tem copy que é muito chato. Você pega um script lá, tem 50 páginas, tem muita coisa. Concentra no lead, na chamada inicial e nas 2 ou 3 primeiras páginas, ou nos primeiros 5 minutos de um roteiro, que seja de vídeo. Concentra nisso. E a partir de agora, você vai procurar por algumas coisas ali dentro. Você não vai só ler. Você vai ler com o olhar de copywriter. O que você vai fazer? Você vai procurar qual é a emoção que tem ali. Qual é o elemento de curiosidade que ele trouxe? Qual gatilho mental que ele está explorando? Urgência? Ele tem alguma coisa a mais nesse headline? Começa a olhar para essas questões sutis. Se tem alguma coisa, algum elemento racional já ali. Você vai começar a ler com o olhar de copywriter. E o que realmente te impactou, você vai começar a arquivar. Você vai começar a ter o seu próprio swipe file. No começo, a gente já está te ajudando, a gente vai formar o maior swipe file do mundo. Eu não estou falando isso da boca para fora. A gente vai formar o maior swipe file do mundo gradativamente. Porque eu também não vou, reforçando, colocar tudo lá e você cair num balaio de gato e não saber por onde começar. Então, esse é um primeiro caminho. O segundo, você vai começar a se cadastrar na lista de pessoas que produzem coisas que para você são relevantes, que tem fit com o que você quer produzir. Putz, eu gosto de esportes. Procura quem está vendendo cursos ou projetos de esportes. Começa a explorar isso. Se cadastra na lista desse cara, começa a ver as campanhas desse cara, mas olha sempre com olhar crítico. Não toma aquilo como esse cara é muito bom, porque tem poucos muito bons no mercado. Então, explore esse Hall of Fame que está ali dentro. Os Hall of Fames do nosso Swipe File são campanhas que funcionaram e muito, e inclusive eu vou começar a colocar as da Empíricos com melhores resultados lá e de empresas do nosso grupo com melhores resultados lá. Porque a grande dificuldade nisso é você consumir material que é ruim, e boa parte do material é ruim, mas pelo menos você vai começar a olhar de forma crítica, procurando esses elementos. Primeira coisa que você vai se perguntar, isso aqui me impactou? Segunda, qual que é a emoção que ele explorou? Terceiro, tem algum outro gatilho mental? E por aí vai. Então você vai começar a ler que seja um lead, uma headline, ou 1 ou 2 páginas, ou 5, 3 minutos de um roteiro, todo santo dia. Você vai ler na prática. Você vai começar a fazer isso na prática. Todo santo dia. Que seja por 30 dias no começo. Mas se tudo der certo, vai ser durante esses 4 meses. Você vai chegar lá no final com as gavetas do seu cérebro abarrotadas de ideias e de referências. Pode confiar. Segunda coisa, você vai ter que escrever. Eu te falei no começo. Você vai escrever 1 página por dia. Você lembra o que é o lead do copy? Por que isso é tão importante? Porque eu sei que não dá para você escrever 30, 40 páginas, um roteiro inteiro todo dia. Você tem suas tarefas. Escreva um lead, que seja uma chamada, uma headline. Tenta colocar uma emoção. Ah, no começo eu ainda nem sei ainda fazer o headline. Mas começa. Começa a ler, então, se você tem dificuldade para começar, vai no Swipe File, pega os Hall of Fame e transcreve.
Ah, tem alguns que estão em inglês lá. Eu faço questão que estejam em inglês. E vai ter tradução também. Gradativamente a gente vai traduzir todos eles. Mas por que tem que estar em inglês? Porque isso aqui é uma questão cirúrgica de uso das palavras. E às vezes, você traduzindo, você quebra o ritmo de uma frase, ou não tem uma tradução que captura 100% a essência daquilo. Então quem tiver a possibilidade de tentar ler também o inglês, por mais que você não manje tanto de inglês, dá uma olhada, vai botando palavra por palavra no dicionário, que seja da chamada inicial, porque aquilo ali são peças muito importantes. Vai ter traduzido para você também, mas dá uma olhada no original. E se você não tem ideia, tá muito cru para sentar e começar a escrever uma headline ou escrever um lead, faça isso que eu estou falando. Pega o Hall of Fame, transcreve os melhores copies, os que você mais gostar. Você vai pegar um papel e vai escrever à mão, basicamente a mesma coisa que está escrita ali. Para aquele conceito entrar em você, de fato, reforçar na sua cabeça, entendeu? Quando você escreve à mão, você assimila muito mais. Então, faça isso. Começa que seja desse jeito. Depois, em segunda etapa, o que você pode começar a fazer? Putz, você viu uma campanha que você achou muito legal, te impactou, mas fala de sei lá o que, de saúde. Adapta aquilo para a sua realidade. Pega a mesma campanha e transforma ela. Não estou falando para você plagiar, é um exercício. Você vai pegar aquilo e vai falar, putz, esse cara explorou essa emoção, esse gatilho mental e essa abordagem que eu achei muito curiosa, muito legal no começo. Transporta isso para um outro negócio, que seja o seu negócio de afinidade ou seja alguma outra coisa que você tem interesse. Isso já vai te ajudar bastante, pelo menos a começar a escrever um pouquinho todo dia. Terceiro ponto, você vai começar a ter uma ideia por dia. Ah, no começo vai ser uma merda as suas ideias? Pode ser, mas eu vou te falar, eu também tenho um monte de ideia ruim. E você vai ter tentativa e erro aí. Então, o que você vai fazer? A partir do passo 1, você vai começar a ver chamadas, isso vai despertar em você, vai encher suas gavetas. Você vai começar a pensar naturalmente em ideias suas. A partir do momento que você lê uma chamada que te impacta, você já começa a transportar aquilo para a sua realidade, para outro negócio, para outro produto, para outro serviço. Então, começa gradativamente a ter uma ideia por dia e anota elas. Que seja uma headline. Já que você está escrevendo todo dia, começa a fazer um arquivinho. Olha aqui, no dia 1, escrevi essa ideia. No dia 2, escrevi essa ideia. Começa a colocar lá. E outra coisa, começa a fazer seu swipe file próprio. Eu sei que o nosso vai estar bastante completo ao longo do tempo, mas tem coisas que você vai ver por aí que vão te impactar, que fazem mais sentido para você emocionalmente, que te tocam mais. Começa a criar o seu próprio arquivo, para você sempre recorrer a ele. Bom, e como você tem ideia, você vai, de começo, são poucos elementos que eu estou te dando aqui, mas você vai combinar uma emoção, um benefício e uma curiosidade. Isso para mim já é o bastante. A partir do próximo módulo, que você vai ter mais a fundo o que é uma big idea, daí você vai começar a ver ideias de uma forma muito mais complexa e muito mais assertiva. Mas por hora, tenta já começar a combinar esses elementos. Já vai te botar em outro nível. Bom, e para pensar, isso aqui é uma tarefa de casa que eu estou deixando para vocês. Eu quero que vocês repousem sobre esses conceitos. Eu sei que isso aqui foi bem introdutório, é uma primeira aula inicial. Eu não quero fuzilar a cabeça de vocês porque já tem muito material no Swipefile, já tem muito material nos extras, você já vai encontrar alguma literatura ali. Eu quero que você já comece a explorar isso, mas vamos por partes. Vamos começar fazendo esse mão na massa que eu falei e reforçando esses conceitos, todas as etapas do marketing, o que é um copy de fato, o que tem que ter necessariamente dentro de um copy. Vamos começar olhando isso. E a tarefa de casa, até a próxima semana, o que você vai pensar? Quem é o seu Bob? O que é o Bob? Eu vou te contar uma história pessoal aqui. Sabe quando eu comecei a escrever copy de fato? Foi quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, a gente nem tinha nenhum copywriter, nem fazia copy, nada, e eu tinha uma newsletter, na verdade, de conteúdo, sobre investimentos. Chamava Mercado em 5 Minutos, lá no começo da Empíricos. E tinha a versão americana dessa newsletter. E o cara era um cara que escrevia há muito tempo, era o 5 Minute Forecast. E eu falei, putz, eu vou começar a escrever essa newsletter, vou sentar com o cara e perguntar para ele, putz, como é que você faz, né? A newsletter é diária. Imagina escrever todo dia para um público grande, um monte de coisa, um monte de ideia. Eu tava assustado. Eu cheguei pro cara e falei, cara, e aí? Como que vai ser minha rotina daqui para frente? O que eu faço para me ajudar? O cara falou, cara, a primeira coisa que você precisa ter é definir o seu Bob. Eu não escrevo, eu não penso que do outro lado da linha tem 1 trilhão de pessoas com diferentes perfis. Não. Eu escrevo, eu falo para uma pessoa sempre, porque a relação é pessoal. Como você vai definir quem é o seu Bob?
O Bob, grosso modo, é o avatar. É aquele público que você acha que você está falando. Tenta sentar e escrever as características desse cara. O que esse cara pode ter em comum? Puxa, se você pensa em escrever para esse tipo de gente, o que os caras desse meio a esportes, o que esses caras desse meio privilegiam? O que eles prezam? Se você gosta desse meio, você já tem uma ideia do que tem na carga emocional desse cara. Define um Bob para você. Você pode dar o nome que você quiser para ele. Pega e cria esse avatar seu. Vai ser o seu espectador, daqui para frente. Então, a partir dessa semana, começa a pensar nesses elementos que constroem o seu Bob. Ah, mas eu não tenho nenhum produto, eu quero ser um copywriter. Tudo bem, começa a construir o seu Bob do mesmo jeito. Pensa o que tem em você, o que te impacta. Para quem você quer falar? Qual que é a sua estrutura mental, na verdade, a sua característica, a sua personalidade? Você vê isso em outras pessoas? Você acha que as pessoas tomam decisão a partir disso? Constrói um personagem, que é uma outra pessoa, um amigo imaginário que vai ser o seu Bob ou o seu avatar daqui para frente. Daqui para frente a gente vai começar a escrever, vai começar a botar a mão na massa e ver coisa prática, toda semana. Mas você vai escrever sempre para esse mesmo cara. Igual eu escrevi anos e anos e continuo escrevendo depois de 10 anos para esse mesmo cara, para o meu Bob. Quem sabe no próximo módulo eu te conto, te mostro uma foto dele. Valeu, espero que você tenha gostado da primeira aula. Comenta, me fala tudo o que você achou, o que você acha que faltou, que tem que ter nas próximas, que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Valeu, abração e mais uma vez seja bem-vindo.